Este projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do DF. Surgem linhas que formam um mapa. Ao centro, surgem as letras O e C sobrepostas. Embaixo, o título Ópera na Cidade. No Estalo Estúdio, Pedro acerta a posição do microfone, Xavier a posição da câmera. Maestro Matheus entra, senta-se na cadeira ao centro e prepara-se para falar. A palavra música vem do grego musique, derivado da palavra grega para musa. Na Grécia Antiga, a palavra musique era usada para designar qualquer uma das artes ou ciências governadas pelas musas mitológicas. Mais tarde, em Roma, a arte da música passou a designar a poesia e a música para instrumentos. Durante a Idade Média, a música fazia parte do grupo de disciplinas conhecido como quadrivium, que incluía as 4 disciplinas matemáticas: aritmética, geometria, astronomia e música. Ainda na Idade Média, o conceito de música foi dividido entre 3 tipos principais por Boécio, filósofo do século V: música universalis, música humana e música instrumentalis. A música universalis ou música mundana referia-se à ordem do universo. As proporções matemáticas das esferas dos planetas e das estrelas eram percebidas como uma forma de música, sem implicar necessariamente que qualquer som fosse ouvido. Desse conceito, resultou posteriormente a ideia de uma música das esferas. A música humana, por sua vez, designava as proporções do corpo humano, que pensava-se, nessa época, refletiam as proporções dos astros celestes. E, por fim, a música instrumentalis referia-se à manifestação de proporções matemáticas na produção dos sons, fosse ele cantado ou tocada em instrumentos. Ana Cansado tocando viola. Ela tem cabelo preto, liso acima dos ombros. Surge o título Por Dentro da Orquestra. Olá, eu sou Ana Cansado, violista e integrante do grupo Jacarandá. No bloco Por Dentro da Orquestra de hoje, conheceremos Juliana Santos e o seu instrumento, o fagote. Juliana Santos tocando fagote. Ela tem cabelo castanho, liso e comprido. Meu nome é Juliana, eu tenho 27 anos e eu sou uma fagotista aqui de Brasília. Eu comecei meus estudos musicais na Escola de Música de Brasília. Quando eu tinha 10 anos, minha mãe me inscreveu para o sorteio. E eu fui sorteada no primeiro sorteio, assim, foi uma grande sorte. Acho que eu gastei a sorte da vida aí. Na musicalização infantil, nós tínhamos aulas de teclado, de flauta doce, de canto coral. E tinha uma matéria que se chamava Oficina Instrumental, onde os professores da escola iam mostrar os instrumentos para as crianças e a gente escolhia o que a gente queria seguir assim, na vida, né? Eu toquei violoncelo durante um tempo, toquei trompa, não me dei bem com a trompa, muito difícil o instrumento. E um certo dia apareceu uma professora ruiva, alta, que se vestia de um jeito que eu achava que parecia uma princesa, assim, do meu lúdico de criança era uma pessoa que eu queria ser parecida, assim. E eu comecei a tocar esse instrumento por causa dessa professora. E desde então eu sou fagotista, assim. Nos últimos 15 anos da minha vida eu toco fagote por causa dessa professora. E eu acho isso bem legal, porque nesse projeto estamos falando sobre mulheres musicistas. E eu sou uma mulher fagotista porque eu vi uma mulher sendo fagotista e quis ser como essa mulher. Eu me formei na Escola de Música de Brasília, no curso básico, no curso técnico, em fagote. Eu entrei na Universidade de Brasília, onde eu cursei licenciatura em música e bacharelado em fagote. Não consegui terminar o bacharelado porque, antes de terminar, eu fiz a prova da academia da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e eu passei. E é onde eu estou desde então. Nos últimos 3 anos eu estudo na Filarmônica de Minas Gerais e lá eu tenho crescido muito como fagotista, como musicista. Estou rodeada de grandes músicos, grandes maestros, grandes solistas. E mesmo estando em Belo Horizonte, eu nunca deixo de vir para Brasília, continuo tocando aqui, continuo tocando nas orquestras daqui. E nesses últimos anos tenho tocado na Orquestra Sinfônica de Minas Gerais também. Esse é o fagote. O fagote é o instrumento mais grave da família das madeiras, que tem flauta, oboé, clarinete e fagote. E eu queria falar um pouco sobre a emissão do som no fagote.
Ele é esse instrumento gigante aqui, dividido em 4 partes. 1, 2, 3 e 4. E tem esse objeto aqui que se chama tudel, que ele é bem assim. Você coloca ele aqui, e se você soprar o fagote assim, não vai sair nenhum som. Isso é só ar. Aí agora vem o diferencial do fagote. O fagote é um instrumento de palheta, então ele precisa de um objeto, que se chama palheta, para sair o som. E é esse objeto. Nós mesmos fazemos nossas palhetas, e sem a palheta não sai som, só a palheta sai esse som. E com a palheta acontece a mágica do fagote. Eu vou tocar a valsa improvisada do Francisco Mignone, que é uma das 16 valsas que o Francisco Mignone escreveu para fagote. Surge o título Live Recital. Este projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do DF. Surgem linhas que formam um mapa. Ao centro, surgem as letras O e C sobrepostas. Embaixo, o título Ópera na Cidade.
A ópera foi inventada em Florença, no Carnaval de fevereiro de 1597, quando foi encenada a primeira ópera da história, intitulada Daphne. Florença concentrava indústrias de lã e um grande comércio de cereais, comercializados em toda a Europa e partes da Ásia e África, graças às frotas de navios de que dispunham importantes famílias da cidade. Além disso, Florença concentrava alguns dos mais importantes bancos de toda a Europa. Podemos citar os empreendimentos da família Medici. Era, portanto, uma cidade rica e se tornara um polo natural de atração de artistas e intelectuais. E um dos principais centros irradiadores da cultura do Renascimento, concentrando diversos ciclos de estudo, debate e experimentação. Diante dessa pujante movimentação econômica e cultural, Florença celebrava. Não havia comemoração em Florença que não servisse de pretexto para enormes festividades. Noivados, casamentos, batizados e visitas diplomáticas eram assinalados com grandes festividades em que eram apresentados espetáculos que misturavam música, dança e teatro. No período anterior ao surgimento da ópera, pelos grandes palácios de Florença eram encenados espetáculos de basicamente 4 tipos. O balletto, ou balé, que inicialmente era uma sequência de números de dança soltos, que com o tempo estabeleceram uma ligação narrativa entre si, tendo como personagens as estações do ano, os planetas e figuras da mitologia grega, com emprego farto de maquinarias de palco para efeitos especiais, como carruagens que transportavam heróis e céus que se abriam. Depois havia a fábula pastorale, ou fábula pastoral, que eram diálogos em forma de poema lírico cheios de intrigas amorosas entre pastores e seres da mitologia grega. Usava música na forma de canções e peças para pequenos coros. Seu interesse residia não tanto na trama, e sim na rigorosa sonoridade métrica da poesia clássica. O intermezzo, ou intermédio por sua vez, era uma narrativa musical encenada e cantada, introduzida antes e entre os atos de uma peça de teatro. Com o tempo, tornou-se um espetáculo dentro do espetáculo, usando cenários luxuosos, efeitos especiais, sofisticadas maquinarias de palco e grandes orquestras e coros. E por último, havia a comédia madrigalesca, um espetáculo que apresentava madrigais dramatizados. Enquanto cantores e músicos ficavam escondidos nas coxias, atores, através da dança e da mímica, interpretavam o texto cantado no madrigal. As bases do que viria a ser a ópera já estavam sugeridas aí, nestes 4 tipos de espetáculo. Mas alguns artistas e intelectuais da época acreditavam que a cada um destes gêneros faltava alguma coisa. A fábula pastoral, diálogo em forma de poema, que era eficiente sobre o aspecto dramático, não tinha unidade musical. O intermédio, narrativa encenada e cantada, era eficiente como espetáculo, mas não tinha unidade narrativa. A comédia madrigalesca, canto de madrigais com dança e mímica, era eficiente como espetáculo e tinha unidade musical, mas a estrutura polifônica do canto dos madrigais impedia a compreensão do texto. Faltava, assim, encontrar um ponto de equilíbrio e coesão entre as diferentes manifestações. Na efervescência cultural de Florença em fins da Renascença, grupos de artistas e intelectuais orientados pelo humanismo buscavam raízes no pensamento da antiguidade greco-romana, vislumbrando redescobrir sua escultura, pintura, literatura, poesia e música. Um destes importantes grupos de intelectuais e artistas foi aquele que ficou conhecido como Camerata Florentina, ou Camerata Bardi,
já que as reuniões aconteciam em câmeras do palácio de Giovanni de Bardi, conde de Vernio e músico amador fundador da Camerata. A Camerata era composta por nomes como Vincenzo Galilei, teórico, compositor e pai do astrônomo Galileu Galilei, pelos compositores Giulio Caccini e Jacopo Peri, pelo poeta Ottavio Rinuccini e pelo pesquisador de música grega da antiguidade Girolamo Meli. O tema fundamental dos encontros da Camerata era a música vocal. Para os pensadores renascentistas, a maior preocupação era encontrar a fórmula que restaurasse o poder da música em gerar e conduzir as emoções do público. Em seu livro Diálogo da Música Antiga e Moderna, Vincenzo Galileu defendia que o canto polifônico, com suas várias melodias simultâneas, impedia a compreensão do texto cantado. Galileu propunha então a total expulsão da polifonia, que acontece quando várias vozes cantam simultaneamente diferentes melodias. No lugar da polifonia, ele propunha a aplicação da monodia, ou seja, o canto de uma única voz, preferencialmente acompanhada por um instrumento, para que a poesia pudesse suscitar emoções através da pura compreensão do texto. É então que a Camerata aplica a teoria de Galileu em uma experiência prática. No Carnaval de 1597 surge Daphne, com música de Jacopo Peri e libreto do poeta Ottavio Rinuccini. Cada um dos solistas, acompanhado por poucos instrumentos, deveria cantar sua parte usando um tipo de entoação declamada, conhecido como recitar cantando. A intenção era reconstituir aquilo que os renascentistas acreditavam ter sido o teatro grego da antiguidade, que eles acreditavam, erroneamente, que tivesse sido todo cantado. Mas este foi o engano feliz que criou a ópera. A partitura de Daphne, a primeira ópera, desapareceu no tempo. A que chegou inteira até nós foi a partitura da segunda ópera criada, também pela dupla Peri e Rinuccini, em 1600. Esta foi intitulada Eurídice, criada para uma das festividades da rica família dos Medici. O duque Francesco Gonzaga, soberano de Mantua, assistiu à apresentação da Eurídice de Peri. Impressionado, determinou ao diretor musical de sua corte, o então jovem Claudio Monteverdi, que usasse o mesmo argumento e as mesmas ferramentas do estilo recitar cantando para compor uma nova ópera, superior àquela patrocinada pelos Medici. Monteverdi compôs La Favola d'Orfeu, ou A Fábula de Orfeu, que estreou em 1607 em Mantua e transformou a história da ópera. Monteverdi, que é ele mesmo a passagem do Renascimento, prima pratica, para o Barroco, seconda prática, inaugurou um procedimento que é ainda hoje a pedra de toque dos operistas: criar, a partir da combinação da música, da poesia e das ideias, um todo indivisível. Amigas e amigos, a ópera pode nos transformar intelectual e emocionalmente. Esse foi o Ópera na Cidade. Até a próxima. Direção, roteiro, apresentação e produção geral, Maestro Matheus Áviles de Souza. Apresentação, Ana Cansado, viola. Apresentando, Monique dos Anjos, violino. Juliana Santos, fagote. Milena Brito, harpa. Liliane Santos, trombone. Jamile Cordeiro, violoncelo.
Tainá Nóbrega, trompete. Maria Silva, flauta. Gislene Barros, trompa. Amanda Sucupira, contrabaixo. Elaine Rodrigues, clarinete. Produção executiva, Joaquim Lima. Filmagem, edição e finalização, Xavier Brown. Gravação, mixagem e masterização, Pedro Menezes, Estalo Estúdio. Concepção visual, Gabriel Guirá. Design gráfico, Manuela Leite. Intérprete de Libras, Tatiana Elizabeth. Consultoria de audiodescrição, Lupe Leal. Legendagem, Joaquim Lima. Pesquisa de imagem e vídeo, Joaquim Lima, Maestro Matheus Áviles de Souza. Apoio, Estalo Estúdio, Acervo Café, Teatro Nacional Cláudio Santoro. Este projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal. Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Governo do Distrito Federal.